Olá, meu nome é João Elias e eu tenho dois tempos de 15 minutos para te explicar sobre a ideia que eu tive do artigo que eu pretendo apresentar no segundo simpósio de conflito entre direito fundamental e social da Faculdade de Leme. Mas antes eu gostaria de fazer um pedido e aqui você vai começar a perceber que este vídeo não será como estes que você consome diariamente, super editados, com cortes, intervenções, memes. Não. Eu te convido para uma conversa direta, concisa, objetiva, conversa verdadeira. Haverá momentos em que eu vou parar o pensamento para buscar a melhor palavra, vou errar a pronúncia da palavra, tenho aqui as minhas colas para poder me instruírem aqui no pensamento e na fala, porque eu pretendo gravar esse vídeo em um único core, em um único take, sem corte, sem edições, eu não coleciono grandes conhecimentos de designer e edição de vídeo. Então eu te convido para o simples. Espero que o simples bem feito lhe satisfaça. O objetivo principal aqui é que você saia havendo compreendido a ideia, o tema do artigo, todo o percurso do pensamento que eu tive para pensar e refletir sobre a pertinência desse tema e cooperar. É sempre bem-vinda. As, não me vem outra palavra na mente senão feedback, mas temos palavras suficientes no Brasil para falar apenas em português. Avaliações. É sempre bem-vindas as avaliações e assim a gente vai progredindo sempre mais e mais. Então fique à vontade, se acomode e venha comigo para que eu possa projetar na sua mente as ideias e os conceitos que eu tenho aqui comigo. Eu começo com uma pergunta: a renda digital pode ser penhorada? A proteção do salário na era dos influenciadores. E aqui já o tema do meu artigo, a extensão da impenhorabilidade salarial à renda digital. A gente vive um tempo em que a economia digital, e isso não assusta ninguém, tá? Influenciador digital, criador de conteúdo, renda digital. Meu, 2025. Quem aqui não conhece Virgínia? Tá? Então, claro, eu falei, a gente vai ser super informal. Sabe que tem gente que trabalha única e exclusivamente com plataformas online e ganham única e exclusivamente dinheiro ali. Não tem uma carteira assinada, um vínculo seletista com outra empresa. Pode até ter se for empresário, mas tem quem sobrevive única e exclusivamente daquilo que retira das plataformas digitais. E essa economia digital ela transformou a forma como as pessoas trabalham. Antes, antes não, hoje se eu não me engano, o Brasil é a segunda maior, o segundo maior grupo de pessoas, país, o segundo país que mais consome rede social, que é o mais conectado. Acredito que em primeiro lugar é a Índia, por motivos claros. Só que nos últimos tempos a rede social tem deixado de ser apenas social e passou a ser trabalho, com as pessoas que criam o conteúdo e nós que consumimos. E por haver essa transformação, é necessário que a jurisdição, o direito, ele acompanhe essas transformações da sociedade e possa dar sustento, não é sustento a palavra, mas possa dar base, cuidado, guarida para essas pessoas que partilham dessa realidade. Imagine você, influenciador digital, criou uma conta, colocou ali tempo, criatividade, às vezes dinheiro para criar aquela audiência, sua credibilidade, mas em um dia é repentinamente surpreendido por um bloqueio judicial do seu perfil. E você não sabe o porquê, busca um advogado e ele informa que é por causa de uma dívida que você fez há um tempo atrás e não pagou. Só que pense, como eu disse, tem pessoas que sobrevivem única e exclusivamente pela renda digital. É a sua forma de trabalho. Você não tem um trabalho das 8 às 6, de segunda a sexta, para tirar seu sustento. O seu sustento é a sua dedicação diária ali na rede social, pela forma com que ela monetiza.
E claro que fique tranquilo, termos assim mais profundos a gente vai falar ao longo da apresentação. Mas ainda neste primeiro slide, eu quero trazer essa problemática. A gente tem como proteger a renda digital igualando ela como um salário? Vou avançar para o segundo slide para ficar um pouco mais claro. A gente fala do simpósio como conflito em direito social e fundamental. Quais são esses direitos que a gente está falando? Primeiro, o do credor, em haver a dívida, haver ali o crédito que ele tem com o devedor. É direito dele, direito fundamental, positivado. E nós temos aqui os direitos sociais, como direito ao trabalho, direito à renda e a proteção dessa renda, pelo seu caráter alimentar, que nós falaremos em sequência. Então, entenda que este artigo irá abordar sobre a necessidade de proteção, ou melhor, equiparação de toda a proteção que o salário tem para conceder isto à renda digital. Nós iremos analisar a motivação que se teve para criar essa proteção em torno do salário, por que, que ele é impenhorável e por que, que isso é plenamente possível de ser estendido a essa renda digital. E vamos além, um pouco ousado, que é, além de proteger o fruto, que é a renda, proteger também a árvore que o concede, que é o perfil. Nós iremos estudar como que poderíamos adequar o perfil da rede social como apetrechos de atividade profissional, ferramentas de trabalho, tal qual o marceneiro usa a serra, tal qual o pintor usa o pincel para o seu trabalho, o criador de conteúdo, o influenciador digital, usa a sua conta, o seu perfil, para ali poder desempenhar a sua atividade profissional. Então, como eu estava dizendo, cumprindo aqui as recomendações do pessoal, o conflito que nós temos é entre a satisfação do crédito e a tutela jurisdicional do credor e o direito do devedor à sua dignidade, ao trabalho e à subsistência. E mais à frente a gente vai comentar especificamente sobre essa questão de dignidade do devedor. E o objetivo que a gente tem é o equilíbrio. Quando nós temos este conflito entre direitos legalmente relevantes, inerentes à personalidade de alguém, é muito difícil nós decidirmos sobre nós julgadores, não é? Decidir sobre estes casos, porque se nós hipervalorizarmos o outro que também tem grande relevância vai sair prejudicado e assim alternadamente. Então o que se busca nesses casos é equiparação, equilíbrio, tentar igualmente atender e satisfazer os dois direitos, claro, na medida que é possível. Deixa eu avançar. Aqui, ó, o conflito jurídico, proteger a renda do trabalho, preservar as ferramentas digitais. Seguimos para o próximo. E aqui a tese que eu proponho, que é de nós analisarmos esta dupla proteção do fruto, que é a renda digital, os ganhos financeiros obtidos através das plataformas, e a árvore, que é o perfil, reconhecendo ele como instrumento de trabalho, que é o que gera a renda de forma contínua. E vamos seguir, como eu disse, não haveremos cortes, tá? O pensamento a gente vai desenvolvendo junto. Onde tudo começou, Constituição Federal. Antes da gente mergulhar na letra fria da lei do Código de Processo Civil, eu te convido a dar um passo para trás, porque afinal existe uma regra que impede a penhora do salário. A resposta, ela está na nossa Carta Magna. Lembra que o contexto em que a Constituição, principalmente de 88, foi promulgada, foi após a era da ditadura digital. A gente até chama ela de Carta dos Direitos, que ela foi ali completa em ceder e reconhecer muitos direitos, fragilidades e necessidades da sociedade brasileira, que ficou escancarado no período da ditadura e também nos outros períodos que antecederam a sua promulgação.
Então, por que que é necessário essa proteção do salário? Porque ele está intimamente ligado à proteção da dignidade da pessoa humana. Ele é através do salário que a pessoa se afirma na sociedade, seja se afirmando na moda, seja se afirmando culturalmente, lazer e, claro, obviamente, comprando o seu sustento, comprando a sua alimentação, dos seus dependentes, filhos, qualquer pessoa ali no seu entorno e principalmente para você mesmo. E também a promoção de educação, não apenas aquilo que a escola pública oferece, mas um curso de idiomas ou qualquer outra atividade pessoal que a pessoa tenha interesse em desempenhar. Ela precisa do salário para performar, para se fazer presente na sociedade. Então, vendo esta grande usabilidade, será que eu consigo? Grande imprescindibilidade. Se não foi, se corrige na mente. Vamos lá. Do salário, para que o cidadão possa exercer a sua cidadania, criou-se esta película, este domo ao redor dele, de que, em caso de dívida, o salário é impenhorável. Só que, veja, qual é o artigo que traz esta redação? É o 833, né? A gente já está partindo aqui para CPC, Código de Processo Civil. Primeiro a gente passou pela Constituição Federal, ali ó, o artigo 6º, que protege o trabalho e o direito social fundamental. Estou até voltando aqui para a gente poder concluir. A dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º, condições materiais mínimas para uma vida digna, mínimo existencial. Depois a gente segue agora para as legislações específicas. A gente vai entrar no Código de Processo Civil e o que ele vai tratar nas palavras específicas dessa proteção. Eu retorno agora sem o balão da minha câmera, que eu notei que ele estava na frente de alguns textos, então para ficar uma imagem mais limpa, a gente vai seguir. Vou seguir com você apenas com a voz, tá bem? A gente já passou pela Constituição Federal, a relação dela com o artigo e com os temas que a gente está aqui conversando, e nós vamos para a lei em si. O artigo que está no centro dessa discussão é o artigo 833, inciso 4º, do Código de Processo Civil. Ele vai listar uma série de verbas que são impenhoráveis: salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhador autônomo e por aí vai. Mas aqui está o ponto-chave, e é isso que eu pretendo demonstrar para você, que o legislador não se preocupou com o nome da verba. Ele trouxe várias, mas veja ali no finalzinho: destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Ele se preocupa sim com a finalidade daquilo, a finalidade da verba. E o que ele protege é o caráter alimentar, o caráter provedor do dinheiro e da verba. E ali uma imagem, a gente consegue ver a apreensão do pai, a curiosidade da menina, que ainda não compreendeu, ou melhor, que já passou a compreender como que apenas aquelas notas ali influenciavam tanto dentro da casa dela. Então, seguindo. E a renda digital? A gente acabou de falar ali que é protegido o salário. Mas e a renda digital? Como que ela funciona? Pense da seguinte forma: não importa se você recebe um salário de uma empresa, honorários como profissional liberal, ou ganhos como autônomo. Se aquele dinheiro é o que você usa para pagar as suas contas, comida, viver, ele cumpre com a função essencial de sustento. Ele cumpre com aquilo que diz ali no artigo 833. Volte para ver, ó. Destinadas ao sustento do devedor e da sua família. Então, se aquele dinheiro é o que você usa propriamente, essa interpretação não se estende à renda digital? Claro, quando ela é utilizada deste fim para este fim de provimento.
Nós utilizamos dessa análise analógica, teleológica, que olha por fim para a finalidade, e eu defendo com veemência e te convido para refletir, pause o vídeo e tente reconhecer esta coerência. Se a finalidade de proteger o salário, que é uma renda, é o seu caráter de provimento, que a gente já discutiu no outro vídeo, provimento de acesso, cultura, alimentação, segurança, educação, a renda, que a gente poderia dizer, o salário digital não merece essa mesma proteção? Não deveria ele estar ali também naquele rol? Mas acontece que no tempo em que a lei foi escrita, isso ainda não existia. E por isso nós estamos aqui refletindo sobre a necessidade de sempre o direito se renovar para poder acompanhar as evoluções da sociedade. Tá bem? Vou começar agora a falar um pouco mais rápido, porque o tempo já vai se apressando, tá? Então, como eu havia dizendo, se a lei se preocupa com a função do dinheiro e não com o nome que ele recebe, novamente faço a indagação para alguém que ganha vida no Instagram, no TikTok, fugiu a palavra, pela monetização. Essa renda digital não merece essa mesma proteção? Aqui nós seguimos. Como que essa renda digital ela é gerada? Nós podemos perceber, para quem consome com mais veemência, e aqui eu esclareço, que o TikTok, por um exemplo, a monetização direta, que é o sistema dele, exige alguns requisitos. Que o usuário tenha mais de 18 anos, que a conta tenha no mínimo 10 mil seguidores, que ela tenha atingido nos últimos 30 dias 100 mil visualizações e que o conteúdo seja original e em conformidade com as diretrizes da plataforma. Já o Instagram, como que ele paga a pessoa? Ele não paga. Ele é completamente diferente. Você pode ter 5 milhões de seguidores no Instagram, pessoas assistindo seus stories diariamente, ele não vai te pagar R$ 1. A dinâmica no Instagram é outra. As pessoas obtêm renda dele por meio de publicidade. A marca, a empresa, ela vai ver que ali aquele influenciador que cria conteúdo já fez o trabalho de reunir ali no perfil dele as pessoas que têm o mesmo interesse. Pense o exemplo de um influenciador de fitness, de cuidados com a pele. Ele já reuniu ali na rede dele, na audiência dele, pessoas que têm aquele interesse. Então é muito mais vantajoso e econômico para a marca, em vez de lançar ali alguns segundos de publicidade em uma TV de rede aberta em horário nobre, gastando milhões de reais, ela contrata esse influenciador, que já tem ali uma audiência qualificada, que vai recepcionar essa publicidade com muito, com muito mais assertividade, com muito mais capacidade de conversão em venda. No final é venda, né, gente? Dinheiro. Então é muito mais coerente, relevante que as marcas atuem pelo influenciador. E é assim que as pessoas monetizam as suas contas do Instagram. Às vezes uma divulgação de stories, de post, aquela famosa blogueira da nossa cidade que vai em loja. É isso. Eles monetizam dessa forma. Já o TikTok, a própria plataforma paga ao criador de conteúdo quando ele cumpre estes requisitos e continua produzindo. Continua produzindo, ele paga por visualização. Então veja que negar proteção a essa renda, que a gente vê que há ali uma intenção profissional da pessoa de obter lucros, de fazer a atividade bem feita, a atividade profissionalizada, a gente estaria criando uma discriminação injusta entre trabalhadores da era industrial e esses novos trabalhadores da era digital.
Portanto, a primeira parte desta tese, ela se confirma. A renda digital, por natureza alimentar, deve ser protegida igualmente ao salário. Eu acredito que isso ficou claro. O dinheiro, a renda que a pessoa obtém ali através do seu esforço diário, constante nas plataformas digitais e quando utilizado para sua subsistência, merece a mesma proteção que o salário por este ter este caráter aí de provimento de todas essas questões que eu já comentei acima. Mas a gente vai além, que é a proteção, como eu disse, não apenas do fruto, mas também da árvore que o produz. Proteger a renda é sim fundamental, mas de nada adianta se o devedor for impedido de trabalhar para gerá-la. E é aqui que entra essa segunda parte que eu venho comentando. O autor, ou melhor, como eu disse, estou aqui na colinha para me guiar. Eu proponho que o perfil monetizado, ou seja, que já passou ali, no caso do TikTok, por todas aquelas etapas, e no caso do Instagram, já é um perfil notável entre as marcas, entre as empresas, ele merece uma proteção jurídica semelhante ao das ferramentas de trabalho. A gente tem ali positivado, logo em sequência do antigo artigo que a gente estava discutindo, 833, inciso 4, agora a gente está no 5, que declara impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor. Veja, nos exemplos claros aí do slide, o carpinteiro, o martelo, o programador, o computador, vou além, o pintor, o pincel, o serralheiro, a serra, e assim todos quantos outros apetrechos que são inerentes à execução do trabalho do profissional. E para o criador de conteúdo, o que maior é de interesse para ele é a sua conta, é a sua rede social, que ele desprendeu ali tempo, criatividade, dedicação. Então, novamente, por essa extensão analógica, a conta, tal qual é o martelo, tal qual é o computador, tal qual é o pincel, para essas outras profissões, para o influenciador, a sua conta não é a sua principal ferramenta de trabalho. Ah, João, mas e o celular? O celular também poderia entrar, mas ele é muito fácil de alternar. Já uma conta é muito difícil, depois que você perde ela, conseguir reunir as mesmas pessoas, reunir a mesma credibilidade, todo o conteúdo que você criou, que já ficou ali depositado. É muito mais específico a questão da conta da rede social. E podemos colocá-lo até mesmo como um estabelecimento empresarial. Veja o slide seguinte. Como a sua fachada, aquilo que nós vemos, e o estabelecimento empresarial tem sua proteção individualizada, ali ó, o artigo 1142 do Código Civil, que trata sobre o princípio da preservação da empresa, perdão, 1142 é um tópico, o princípio da preservação da empresa é outro, está lá na lei de falência. Mas veja a redação do artigo. Considera esse estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Olha o parágrafo primeiro. O estabelecimento não se confunde com um local onde se exerce atividade presencial, que poderá ser físico ou virtual. E ali algumas relações. A fachada, foto de perfil e identidade visual. Eu trabalho no escritório de registro de marcas. Nós temos muitos influenciadores que registram seu próprio nome. Virgínia Fonseca é um nome, esse nome vende. Anitta é um nome, esse nome vende. E assim a gente poderia citar aqui muitos outros. A presença digital, ela é um ativo. Temos também a base de clientes, que a gente pode colocar, equiparar ao número de seguidores, a sua audiência. A gente já demonstrou ali a relevância dela para as outras empresas, as marcas.
e também como que o próprio criador de conteúdo se relaciona ali diariamente com aquelas pessoas, nutrindo ali aquele relacionamento. É a base de clientes dele. E que no caso em que ele mesmo tem o seu infoproduto, seu produto digital e vende para essa audiência, se atenua-se mais ainda essa relação de cliente, base de clientes. E por fim, a vitrine de produtos, que é o feed. Feed, destaque, stories, que é onde é anunciado e mantido este relacionamento. Vou acelerar um pouco porque o tempo está acabando. E aqui a gente tem temos tribunais reconhecendo isso no Brasil inteiro. Temos aqui, eu coloquei duas do TJSP, mas tem de outros estados. Como, leia a transcrição, reconhecendo o perfil como fonte de renda. Ali, rede social para fins profissionais, cabendo lucros cessantes. A justiça já reconhece o caráter profissional das plataformas digitais, que elas trazem renda para o criador e o detentor dela, molhando as palavras, o detentor dela. Então, este artigo se demonstrou ao longo dessa explanação, agora já vou para a fermata já, que o tempo está acabando. Esse artigo se demonstrou ao longo do tempo, ao longo dessa apresentação, a sua coerência. A gente viu a proteção do salário, a gente viu a relação e a equiparação da renda digital ao salário. A gente viu a necessidade de proteger além do fruto, a árvore que o produz, e como que a jurisdição brasileira já tem reconhecido a profissionalidade dessas contas. Então, eu convido a refletirmos mais sobre este tema e pensar se possivelmente não conseguiríamos concretizá-los, talvez em uma legislação específica, estendendo a impenhorabilidade do salário à renda digital. Obrigado.